Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo aí à formação continuada na fé católica. Nós estamos aqui no módulo básico, na nossa quarta aula. Então vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe, que ilumine nossa mente, nossos corações, para que possamos aprender um pouquinho mais da nossa doutrina. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Estaremos reunidos aqui em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Alô, meu irmão, alô, minha irmã. Você que está acompanhando as nossas aulas aí, estamos indo para a quarta aula. Nós falamos sobre o batismo, estamos vindo numa evolução aí do conhecimento, vendo os pontos principais, alguns conceitos. Então é importante vocês saberem aqui o que é mistagogia. Mistagogia? O que é isso? Calma que não é nada demais não. Olha, mistagogia, como vocês podem ver aqui, ó. Olha, gogia está sempre relacionado ao ensino, né? Estudo, né? Psicologia, pedagogia, sociologia, é sempre estudo de alguma coisa. E miste, dá para perceber aqui que é de mistério. Então, é o ensino dos mistérios. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Quando estamos entrando aqui nos mistérios da fé, quando alguém falar para você sobre mistagogia, é isso aqui, beleza? Nós vamos estar falando sobre os mistérios da fé que estão sendo transmitidos aos neófitos. Olha que neófito eu já falei na aula passada, hein? Não esquece o que é neófito não é nenhum xingamento, tá bom? Se você não lembra, vai lá na aula 3 e faz uma verificação. Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre a simbologia. Só lembrando lá que na nossa primeira aula nós falamos sobre o conceito de simbologia e falei que nós íamos usar, tudo bem? Olha só. Dentro do rito de batismo acontece uma sequência de eventos. Nós podemos observar que nós teremos numa celebração do batismo aqui, ó, o sinal da cruz, o anúncio da palavra de Deus, exorcismo, confissão de fé. Vocês vão ver a água batismal, a veste branca e a vela branca. Agora nós vamos falar de cada um deles. Dando continuidade, olha, nós vamos falar agora sobre o sinal da cruz. Olha aí. O sinal da cruz, ele assinala a marca de Cristo naquele que vai lhe pertencer. Ou seja, significa a graça da redenção que Cristo nos proporcionou pela sua cruz. Ó, aqui a sequência. Ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver agora aqui, ó, o anúncio da palavra. A palavra aqui, ó, é o Evangelho. Tudo bem? A palavra de Deus, ela ilumina com a verdade os candidatos e a assembleia, ou seja, ilumina aquele que quer ser batizado e aqueles que estão participando. E ela suscita a resposta da fé. A fé, ela é inseparável do batismo. Tudo bem? Então, a palavra de Deus é anunciada aqui no rito do batismo, justamente para isso aí, iluminar os candidatos, aqueles que serão batizados, e a assembleia, que são aqueles que estão participando. Vamos falar agora sobre o exorcismo. Ai, meu Deus, eu estou com medo. Não precisa ter medo. Olha, o exorcismo... O que é o exorcismo? É quando nós exorcizamos, quando nós afastamos o demônio. Então, o batismo, já que o batismo significa a libertação do pecado, e o seu instigador, né, é o diabo que fica ali atentando, no rito é pronunciado um ou vários exorcismos sobre o candidato. Ele é ungido com óleo dos catecúmenos, ou então o celebrante impõe a mão na criança ou no adulto, né? E o candidato, ele renuncia a Satanás, renuncia ao demônio, às suas obras, renuncio. Então, quando a criança é muito pequena, quem fala isso aí no lugar dele são os padrinhos que são os responsáveis por conduzi-lo na vida cristã. Olha aí,
Vá de retro, Satana, tu não pertence a esse corpo. Sai pra lá. Vai, diabo, vai pra lá. Continuando aqui, vamos falar agora sobre a profissão de fé. A profissão de fé, olha só, ela é um ato contínuo ao exorcismo. Só para lembrar, o exorcismo ele pode ser identificado como a renúncia, tá? Para quem já participou de alguma celebração aí do batismo, lá no início, aí o padre, o celebrante vai falando, aí chega uma hora que ele fala assim: dizei-me, pois, renunciais a Satanás. Aí o padrinho, o pai, renuncio. E a todas as suas obras, sim, renuncio. E a todas as suas seduções, sim, renuncio. Aí depois que tem esse exorcismo, depois tem essa renúncia, então segue uma profissão de fé lá para os pais, para os padrinhos, no caso se o catecúmeno, né, for adulto, aí o celebrante vai falar assim, ó: credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está sentado do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Então, meus irmãos, essa é uma profissão de fé, ok? Isso faz parte do rito do batismo. Então, o exorcismo e a profissão de fé, elas são um ato contínuo, porque em um momento nós exorcizamos, afastamos Satanás, e no outro momento nós professamos a nossa fé em um Deus, em Jesus Cristo, que é uno e trino com o Pai, foi morto, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia com toda a sua glória. Nós professamos essa fé. Olha eu aqui de volta, pessoal. Vou falar agora sobre a água batismal. Olha, não vou falar sobre a água porque na outra aula foi mais da metade do vídeo só falando sobre a água, onde é que ela veio, suas origens, o que que ela representa. Então, se você perdeu, volta lá na aula 1, na aula 2, verifica lá o que que eu falei, tá bom? E aqui, ó, para quem nunca viu, isso aqui é uma pia batismal, é onde é realizado o batismo lá dentro da igreja, para a água não ficar espalhando lá pelo chão e ficar molhando tudo, tá bom? Então, a água batismal, ela é consagrada por uma oração. E o que acontece? A igreja pede que Deus, por seu Filho, envie o poder do Espírito Santo sobre a água, para que aqueles que forem batizados nela nasçam da água e do Espírito. Mas olha só, tem dois tipos, né, aceitos aqui na igreja de batismo. É a efusão e a imersão, né? Efusão ou imersão. E também tem a aspersão, que não é permitida aqui no rito latino. Ó, a aspersão é isso aqui, ó. Tá? É você aspergir a água. Aí aqui, tá? Aqui no rito latino não é permitido a aspersão, porque se tiver muita gente pode não cair em alguém, então o batismo não se torna válido. Então, depois que o padre, o celebrante, né, o bispo, o padre, o diácono, invoca o poder do Espírito Santo para que a água seja abençoada, nós realizamos o ato do batismo. Aí eu estou aqui com minha assistente, minha linda esposa, Janice Jane, com uma criança aqui, uma criança fake, tá, pessoal? Traz aqui a criança. Essa aqui é a criança, ó. Tá vendo? Essa aqui é a criança. Então, o batismo por imersão é quando a criancinha está lá, ou o adulto, e ela, ó, é imersa na água, ó. Imersa na água. Opa, calma, não chora, tá? Então, essa aqui é a imersão. E a outra é a efusão. Você vira aqui, por favor. Então, ó, aqui está a pia batismal, faz de conta, aqui está a pia batismal, e aqui está a criança. O que é efusão? Efusão, ó, é o
derramamento, ó, derramamento. Então, o que que o padre vai fazer lá? O celebrante, o presbítero, o bispo, o diácono, ele vai, ó, derramar 3 vezes, batizando a criança, ó, 3 vezes. Por quê? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso é feito com as crianças, é feito com os adultos. Está aqui minha esposa querida, leva aqui a criancinha fake, tá? Então, meus irmãos, é isso aí. Então, lembrando aí, batismo são 3 formas, tá? Efusão, imersão, aspersão. Por que efusão? Efusão é derramamento. Derramamento é quando a água é derramada, tá? Efusão. Imersão é quando a pessoa é, ó, mergulhada dentro da água. E a aspersão, ó. A aspersão é isso aí. É quando você pulveriza a água em cima do pessoal. Mas a aspersão, mais uma vez, não é permitida aqui no rito latino, porque pode acontecer da água não chegar na pessoa, então o batismo vai ser inválido. O direito canônico, ele tem várias situações sobre o batismo, se ele é válido, se é inválido, sobre a questão da água, a matéria e forma, mas não vamos tratar disso aqui agora. Talvez possamos fazer um módulo só com isso aí, falando sobre a questão do batismo, sua validez, se ele é inválido, se não é, em cima do direito canônico, tudo bem? Vamos ver o significado agora, meus irmãos, aqui, ó, da veste e vela brancas. Olha só que vestidinho bonito. Não foi da minha filha, mas poderia ter sido. Então, a veste branca significa o quê? Ela simboliza que o batizado vestiu-se de Cristo, ressuscitou com Cristo. E a vela é acesa no Círio Pascal. Para quem não frequenta aí a igreja, quem nunca viu uma celebração da Páscoa na Igreja Católica, na Páscoa é aceso um círio, que é uma vela gigante, que representa a luz de Cristo, onde nela são colocados escravos, representando os escravos que foram colocados no nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, para podermos lembrar da sua glória, da remissão dos nossos pecados na sua crucifixão. São colocados os escravos e é acesa a vela. Então, toda vez que essa vela, esse círio pascal, ele fica aceso aí durante todo o período de Páscoa, né? Até domingo de Páscoa até o dia de Pentecostes, quando ele é apagado. Mas toda vez que tem uma celebração do batismo, esse círio ele é aceso, porque ele representa a luz de Cristo, ressuscitado na Páscoa, e essa mesma luz, né, essa vela acesa no círio, ela significa que Cristo iluminou o neófito. Tudo bem? Em Cristo, os batizados são a luz do mundo. Vamos lá, pessoal. E agora? A pergunta de prova é: quem é que pode receber o batismo? De acordo aqui com o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1246, ele diz: é capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada e somente ela. Dentro dessas pessoas não batizadas se encaixam quem? Os adultos e as crianças. Os adultos são a condição mais normal, olha só. O adulto é a situação normal porque, normalmente em terras onde não há o cristianismo e onde os evangelistas chegam primeiro, né, os missionários, onde tem a ação missionária da igreja, então, normalmente as pessoas batizadas já são adultas, porque naquele lugar ninguém conhecia Cristo, eles começam a conhecer, se apaixonam, querem conhecer esse Deus, nosso Criador e Salvador, e começam a se converter. Então, logo é um processo contínuo que, após passar uma, 2 gerações, queiram também batizar as crianças de acordo com a tradição da igreja, às vezes até menos, tá? Então vamos aqui, ó, a questão das crianças. Aí eu vou falar uma coisa aqui para vocês, ó. A prática de batizar crianças é uma tradição imemorial da igreja, atestada explicitamente desde o século II. Meus irmãos, o que é imemorial?
é aquilo que não tem memória. Não tem memória de não se lembrar. É porque isso é feito há tanto tempo, mas tanto tempo, que ninguém mais se lembra qual foi a sua origem, mas virou uma tradição, ok? Então por isso que é uma tradição imemorial, e ela é atestada aqui, ó, desde o século II, ou seja, desde o início do cristianismo. Lá em Atos 16, aqui, ó, Atos capítulo 16, versículo 15 e 33. Ó, não vai ler do 15 ao 33 não, eu já dei essa aula lá no módulo básico, a fase 1, manuseio da Bíblia. Então, poxa, se você vai ler daqui do 15 até o 33, então volta a assistir a aula de novo, porque o ponto ele serve para separar versículos diferentes, tá? Você vai ler aqui o 15 e o 33. Olha só o que diz a leitura, ó. Atos 16, versículo 15. Foi batizado juntamente com sua família e fez neste pedido: se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. E obrigou-nos a isso. E lá no 33 diz o seguinte: então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles, lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Ou seja, se estava a família dessas pessoas lá, então estavam as esposas e os filhos, e consequentemente os filhos poderiam ser crianças, tá? Então se alguém falar, mas que é errado batizar criança por causa de A, B e C, meu irmão, olha só, você pega aí a leitura, ó, Atos 16, o versículo 15 e o 33 e fala, olha só, quando os apóstolos foram batizar, batizavam a família toda. Então quer dizer que ele lançava o batismo, aí o Espírito Santo vinha no pai e na mãe e desviava da criança, fazia o quê? Olé! Olé! Não dá, né? Então, a tradição de batismo da criança é imemorial, tá? Imemorial. Ninguém lembra mais quando foi, mas pela passagem de Atos dos Apóstolos e através de outros estudos de teólogos, dos primeiros padres da igreja, é possível perceber e crer que as crianças já eram batizadas desde aquela época e certificadas a partir do século II, ok? Agora a pergunta aqui, ó, quem pode batizar? Olha, os ministros ordinários do batismo são o bispo, o presbítero e o diácono. Presbítero? Que raio que é presbítero, gente? Presbítero é o padre. Nós chamamos de padre, mas ele é um presbítero, ele cuida do presbitério. E o diácono tem o diácono permanente e o diácono transitório. O diácono transitório é aquele que vai se tornar padre e o diácono permanente é um membro da Igreja Católica casado de muita fé que fez teologia e que foi chamado ao diaconato para serviço, porque diaconia é serviço. Então eles são ordinários porque eles foram ordenados a isso, ordenados de ordem, receberam uma missão. Tudo bem? Então, fica aqui, ó, quem pode batizar? O bispo, o presbítero e o diácono. Tem as exceções que também estão lá no Catecismo da Igreja Católica e estão no Código de Direito Canônico. Talvez eu faça uma aula aí falando só disso para especificar melhor, até com estudo de caso, tudo bem? Então, pessoal, nós vamos aqui para o bônus, ó. Existe rebatismo? Rebatismo, isso mesmo. Por que rebatismo? Nós sabemos que tem muita gente aí que muda de denominação e para cada denominação tem um batismo. Ué, o Espírito Santo é diferente para cada denominação? Então, se o Espírito Santo é diferente para cada denominação, significa o seguinte, que o Deus é diferente. Se você foi batizado numa denominação cristã, você chega em outra e fala, não, que você tem que ser batizado de novo porque seu batismo não é válido. Olha só, o batismo para a Igreja Católica ele é válido desde que seja realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, da Santíssima Trindade. Mas ele é inválido, o batismo inválido, se ele for realizado por mórmons, testemunhas de Jeová, ciência cristã ou umbanda, porque eles celebram um batismo que não é trinitário e que não estão de acordo com a doutrina da Igreja Católica e do cristianismo.
Alô, pessoal, vou terminando por aqui porque o vídeo já vai chegar a quase 20 minutos. Deus nos abençoe. Aguardo vocês na próxima. Estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.